Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, Virgem poderosa, tu grande e ilustre defensora da Igreja, tu auxílio maravilhoso dos cristãos, tu terrível como exército em ordem de batalha, tu que só destruíste toda heresia em todo o mundo, nas nossas angústias, nossas lutas, nossas aflições, defende do inimigo, na hora da morte, acolhe nossa alma no paraíso. Amém. Esta é a oração que Dom Bosco compôs para Nossa Senhora Maria, auxiliadora dos cristãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus irmãos, salve Maria. Hoje é dia de Nossa Senhora Maria Auxiliadora, a Santa de João Bosco. Vamos contar um pouco dessa história, de como surgiu essa linda devoção a Maria Auxiliadora. Tudo começa com um grande santo, São Pio V, no ano de 1571. Ele era um dominicano, devoto do Sacratíssimo Rosário, rezava muito o Rosário, e foi este santo, São Pio V, que foi o santo do Concílio de Trento, foi Papa durante o Concílio de Trento, ele que organizou os mistérios do Rosário em mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, né? Os 150 Ave-Marias. Né? E no ano de 1571, existia um grande império, chamado Império Otomano, os turcos otomanos. E eles tinham um grande projeto de um dia invadir a Península Itálica, tomar Roma e transformar a Basílica de São Pedro numa grande mesquita. Foi assim que eles haviam feito lá em Bizâncio. Bizâncio era um país altamente cristão ortodoxo, né? E os turcos invadiram Bizâncio, transformaram Bizâncio em Turquia no ano de 1453 e pegaram uma das maiores igrejas do mundo, que era a igreja de Santa Sofia, e transformaram numa grande mesquita. Assim era o sonho deles em fazer com o Vaticano. E o que aconteceu? Eles iam invadir a Grécia. Eles tinham força para invadir a Grécia. Lembrando que a Grécia nessa época já não era católica, mas era ortodoxa, era uma nação cristã. E ela não tinha forças para conter os otomanos. Aí o que ela fez? Ela pediu ajuda para os estados pontifícios. E o Papa, na época, São Pio V, pediu ajuda aos outros países católicos, a Áustria, a Polônia, a Espanha, e eles reuniram uma grande força naval para procurar combater os otomanos. E essa força naval foi capitaneada por um austríaco chamado João de Áustria. Nessa época foi entregue ao Papa São Pio V uma estampa, uma cópia do quadro de Nossa Senhora de Guadalupe. E ele repassou para João da Áustria esta estampa, que foi com eles nas galés. Agora, o que é interessante, eles foram esperar os otomanos, né, na Grécia, e o número das otomanes, que era o nome das embarcações dos turcos otomanos, era maior do que as galés, que eram o tipo de embarcação católica. E mais uma coisa, os otomanos estavam bem afiados na guerra, muito mais experientes do que o exército católico. E segundo, eles tinham um favor à maré, enquanto que os católicos iam contra a maré, além de ser um número reduzido, um pouco menor do que os otomanos. Mas o certo é que quando a galera, com a grande frota de galera e galeras, né, católica partiu da Itália para a Grécia, o Papa São Pio V pediu para que todo o povo de Roma e da Itália, do Estado Pontifício, todos os cristãos passassem a rezar ininterruptamente o Santo Rosário. Cada grupo de oração passaram a fazer uma espécie do que hoje nós chamamos de cerco de Jericó. E ficaram rezando 24 horas. Um grupo saía e tudo. Até que no dia 7 de outubro de 1571, houve a grande batalha de Lepanto entre os turcos otomanos e o exército católico. E o que é mais incrível, os otomanos saíram na frente dos católicos, mas, milagrosamente, dizem que os turcos viram uma grande mulher gigante,
junto com os católicos. São lendas, a gente não sabe se é verdade, mas o certo é que, a partir daquele momento, uma força incrível foi tomada junto aos católicos e eles começaram a derrotar os otomanos. E a frota naval otomana ficou reduzida a 20%. E o exército católico, o exército naval católico, permaneceu, teve muito poucas baixas, não chegou nem a 15%. E foi uma grande vitória. Nesse momento que está havendo a batalha naval, o Papa não sabia. Ele estava em reunião com alguns cardeais. Nesse momento ele pediu para que todos parassem a reunião e eles começassem a rezar o terço. E eles rezaram. 1 ou 2 dias depois chegou a notícia da grande vitória. Aí o que é que o Papa Pio V fez? Ele dedicou a este dia, 7 de outubro, o dia de Nossa Senhora da Vitória da Batalha de Lepanto, ou seja, dia de Nossa Senhora da Vitória. Mas também colocou esse dia como dia de Nossa Senhora do Rosário. E ele mandou acrescentar na ladainha lauretana Auxilium Christianorum, ou seja, Maria Auxílio dos Cristãos. E ali passou a existir a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora. Este foi o primeiro santo que deu início a esta devoção. Passaram-se mais de 150 anos, outro Papa Santo, dessa vez outro Pio também. Um era Pio V, esse de 1571. Dessa vez temos diante de Pio VII, São Pio VII. Era um Papa muito santo, um Papa que, quando ele celebrava a missa, muitas vezes ouviam flutuar no altar. Era interessante, um homem devotíssimo de Nossa Senhora. E ele foi Papa no tempo de Napoleão Bonaparte. Ele foi chamado para coroar Napoleão em 1804, só quando ele foi colocar a coroa na Napoleão, Napoleão retirou a coroa dele e colocou em si mesmo. E, posteriormente, Napoleão queria se separar da sua esposa, Josefina, porque ela era viúva, ela tinha filhos, mas os filhos não eram deles, ela era, portanto, já estéril. E ele queria casar com outra pessoa e queria que o Papa declarasse nulo o seu matrimônio. E o Papa não fez. Aí, numa das invasões, ele invadiu a Itália também, por outros motivos, e prendeu o Papa São Pio VII, aquele mesmo que tirou a coroa da mão, né? E levou ele para Fontainebleau, para uma grande prisão na França. No caminho em que ele trazia o Papa prisioneiro, o Papa pediu para aqueles soldados que o levavam parassem na cidade de Savona, para que ele rezasse diante da imagem de Nossa Senhora da Savona. E ali ele fez uma promessa: se ele voltasse um dia com vida, ele retornaria ali naquela capela e prometeria coroá-la. E ele foi levado para Fontainebleau. E o Papa ficou preso de 1809 a 1914. Olha, 5 anos, pessoal. Eu sei que hoje, quando a gente passa por certas situações que a gente acha intermináveis, né? Mas o Papa ficou ali preso na prisão durante 5 anos. E sabe o que o Papa fazia para passar o tempo vago? Durante 5 anos, pessoal, rezava o terço. Ele não podia. O Rosário da Virgem Maria foi a grande companhia do Papa. Até que Napoleão sofreu a derrota na Batalha de Waterloo, em 1814, e ele foi levado para aquela mesma prisão onde estava São Pio VII, que foi liberado. Aí ele retornou à cidade de Savona, coroou a imagem de Nossa Senhora da Savona, e o dia da volta dele foi dia 24 de maio de 1814. Ele dedicou a este dia, ao dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Este foi o segundo santo que teve devoção com Maria Auxiliadora. Aí um ano e 4 meses depois, 1 ano e 3 meses depois deste fato, né, nasceu um grande santo, 1815, São João Bosco. E São João Bosco era muito mariano, muito mariano. Até que em 1844, quando ele era um sacerdote de 29 anos, ele tinha já fundado os salesianos, né, a instituição salesiana, que era Oratório de São Francisco de Sales. Quando a gente fala salesianos é por quê? Por causa do santo de devoção dele, São Francisco de Sales, né? E ele teve um sonho.
em 1844, que ele tinha que construir uma grande igreja para Nossa Senhora. E Nossa Senhora aparece nesse sonho, exatamente marcando o terreno onde ela queria, com os pés dela, onde seria o altar dela, o altar maior da igreja, era ali que ela tinha que ser feito aquela construção. E Dom Bosco se comprometeu no sonho a fazer essa construção. E ele foi até o terreno que Nossa Senhora havia marcado. Só que o terreno tinha dois problemas. Primeiro, pertencia a uns donos que não estavam dispostos a vendê-lo. E onde Nossa Senhora pediu para que fizesse o altar da Basílica, tinha mais um problema. Passava uma via pública no meio do terreno. E além dos donos do terreno não quererem vendê-lo, certo? O prefeito da cidade era um maçom anticatólico e ele jamais permitiria desviar a via que passava no meio do terreno para outro lugar. Mas Dom Bosco não perdeu a fé. Isso foi em 1844. Passaram-se 20 anos. 20 anos, tudo foi sendo providenciado. Não tinha nem dinheiro para comprar o terreno, o dinheiro apareceu e finalmente Dom Bosco conseguiu comprar o terreno. Depois a rua foi desviada, deixou de passar pelo meio do terreno. Só que quando começaram os projetos de construção tinha mais um outro problema. No meio do terreno estava um lençol freático e que mostraram os engenheiros que não valeria a pena construir a basílica ali justamente por causa deste rio submerso que passava, que ia sair muito dinheiro. Mas Dom Bosco disse, não, Nossa Senhora quer e nós vamos fazer esta igreja. Aí, enquanto se levantava o dinheiro, porque precisava de uma cifra que para a época era astronômica, era 200 mil liras para fazer esta grande igreja, né? E Dom Bosco não tinha. A igreja, inicialmente, ia ser dedicada à Imaculada Conceição. Dom Bosco era muito devoto à Imaculada Conceição. E quem foi um dos conterrâneos dele, que também era devoto, ele morava na cidade de Turim, era outro santo chamado São Leonardo de Murialdo, padroeiro dos josefinos de Murialdo, da congregação de São José. E então, inicialmente, a igreja seria em honra Nossa Senhora da Conceição. Ocorre que, exatamente no outro dia 24 de maio, só que do ano de 1862, São João Bosco teve um sonho. Ele sonhou que a igreja enfrentava uma outra grande batalha naval, certo? Muito parecida com Lepanto. E a igreja, a principal frota da igreja era comandada pelo Papa, na figura de Pedro. Ele que estava na nau. E ele estava no meio de águas muito turbulentas. E ele não via a hora de aquela embarcação ser atingida pelos canhões ou então ser derrubada pela maré. Até que, na frente deste navio, surgem duas colunas que saem do mar. Duas colunas. Uma mais alta que um pouco que a outra. A coluna mais alta estava a Eucaristia. E a outra coluna estava uma imagem da Virgem Maria segurando um cetro, na figura que nós conhecemos de Nossa Senhora Auxiliadora, e estava escrito abaixo, Auxilium Christianorum. E Nossa Senhora disse que Dom Bosco não ia haver a perseguição que no futuro a igreja iria sofrer. Que as coisas ruins da igreja ainda estavam para começar, a grande perseguição. E que era com esse título que Maria queria ser honrada nas grandes perseguições. Depois do sonho, João Bosco decidiu que aquela igreja que ele ia fazer seria não mais em honra à Imaculada Conceição, mas sim a Nossa Senhora Auxiliadora. Certa vez ele estava andando nesse terreno, ainda não tinha começado a construção, quando ele viu um globo em cima do terreno e, de repente, daquele globo puxou do terreno todinho a basílica como ela seria. Ou seja, João Bosco viu como seria aquela basílica. E ele começou a construir. Foram 4 anos. Agora, o que é interessante, o orçamento inicial, que era de 200 mil liras, não foi suficiente.
o custo total da obra foi mais de 1 milhão de liras, porque, devido ao lençol freático, a engenharia teve que fazer uma grande proeza, duplicar, triplicar as palafitas para que fizesse erguer esse grande templo. Neste grande templo está uma imagem na cúpula em 70 metros de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que era a devoção de Dom Bosco. Mas ele mandou fazer um quadro de 7 metros, exatamente com a visão que ele teve no sonho, de Nossa Senhora Auxiliadora com o menino Jesus no braço esquerdo, segurando aquele cetro de ferro. E ele mandou colocar na frente da igreja aquela linda invocação: Maria, auxílio Christianorum, ora pro nobis. Ou seja, Maria, auxiliadora dos cristãos, roga por nós. Portanto, hoje é este dia belo de Maria, auxiliadora dos cristãos, a medianeira de todas as graças. Tudo que nós pedimos a Nossa Senhora, ela pede o Filho, porque nada do que vem para nós de graças ou milagres vem senão pela mão de Maria. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. É, pois, advogada nossa, esse vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.